Segundo narrativa baseada em evidência, em fatos históricos indisputáveis, em algo que havia ocorrido literalmente no tempo e no espaço, Lucas, no evangelho que leva o seu nome, no capítulo 3, versículo 14, descreve a chegada ao Rio Jordão de soldados, de policiais, que procuraram um outro João, o Batista, profeta, a fim de serem batizados por ele. Sob o impacto da pregação intrépida de João Batista, eles formulam uma pergunta: o que nos cabe fazer para que Deus não nos julgue, não nos condene? Para que possamos ser purificados das nossas iniquidades. João responde à pergunta daqueles soldados de uma forma impressionantemente autônoma, independente, corajosa. E diz o seguinte para eles: olha, que vocês não defraudem ninguém, não sejam prepotentes. Na verdade, o que ele estava dizendo é que vocês não pratiquem violação de direito. Em segundo lugar, que vocês não apresentem denúncia falsa. Que vocês, portanto, não considerem o inocente culpado. E, por fim, que vocês se contentem com seu salário. Que não se envolvam com extorsão. Que não se dediquem à prática do arrego. Que vocês, portanto, não recebam dinheiro do crime organizado. Não trabalhem para políticos inescrupulosos. Que vocês sirvam à sociedade. Veja, por que João se dirigiu assim àqueles policiais, àqueles soldados? Porque ele percebia que aqueles mesmos homens praticavam os mais diversos crimes no Israel dos dias de João Batista. E não apenas isso. Ele percebia tentações que são inerentes ao exercício dessa espécie de profissão. Cada profissão tem suas tentações peculiares. Eu já ouvi falar de médicos que operam sem necessidade, só para ganhar dinheiro. De pastores que não pregam a verdade dos púlpitos de suas igrejas para não ficarem sem igreja e, consequentemente, sem salário. E policiais estão frequentemente expostos a essas iniquidades descritas pelo profeta João Batista. A pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: quem prega hoje nos termos de João Batista no nosso país? Quem confronta essa iniquidade? Quem, num momento dramático como esse, com a nossa nação está vivenciando no seu estado mais rico, dos mais importantes da federação do ponto de vista econômico, quem se levanta contra o que está em curso? De repente, dezenas de pessoas são mortas como resposta da polícia a um terrível crime praticado contra um policial. Por que nós não encontramos esse tipo de pregação que foi levada a cabo 2000 anos atrás por um profeta que não temeu a polícia do seu tempo? Então, em primeiro lugar, é claro, falta de coragem. Em segundo lugar, subserviência ideológica de pregadores que estão vendidos para o discurso do tiro, pancada e bomba. Do bandido bom é bandido morto. Da prática do capitão do mato,
que nunca deu certo na história do nosso país. Nós estamos fazendo as mesmas coisas há anos e esperando colher resultados diferentes. Ou seja, um Brasil pacificado. Agora, esses pregadores também não entendem o problema, a gravidade de a sociedade passar um papel em branco para a polícia. Veja, para nós vivermos em sociedade foi necessário que nos organizássemos e que criássemos aquilo que o pensador político Thomas Hobbes chamava de Leviatã. Um gigante, um monstro, poderosíssimo. Veja, não estou condenando a organização política da sociedade. Não estou me insurgindo contra a chamada divisão tripartite de poder ou o monopólio do uso da força por parte do Estado. O que eu estou querendo dizer é que para vivermos em sociedade, nós criamos algo que tem muito poder. Poder de pegar um filho seu, de o prender, de o torturar, de o acusar, de extorquir dinheiro de você, tal como João Batista denunciou nos seus dias. Então, nós não... Veja só, nós perdemos de vista o fato de que a fé cristã nos leva, em parte, a desconfiar dos seres humanos. Os seres humanos estão caídos, precisando de redenção. São propensos ao mal. E quando os seres humanos estão envolvidos com aquilo que lhes permite dar vazão aos seus interesses egoístas, veja só, eles são encontrados vivendo terríveis tentações. E não há uma que possa sobrepujar, pode se igualar, mas sobrepujar a tentação do poder, do abuso de autoridade. De modo que qualquer estudo de história geral, de sociologia, de antropologia, prova que o poder corrompe, e como alguém já disse, o poder absoluto corrompe absolutamente. É uma loucura, portanto, nós permitirmos que uma pessoa use um distintivo, porte uma arma e não exercermos controle sobre a sua atividade. É como se nós abríssemos a jaula para deixar um leão solto numa rua qualquer de uma cidade qualquer. É muito poder, por isso todas as nações livres e desenvolvidas criaram mecanismos de controle da força policial. Procuraram responder à seguinte pergunta: quem vigia os vigias? Como não permitir que esse poder, de cujo exercício nós dependemos para mantermos a ordem social, como não permitir que esse poder se volte contra a sociedade? E esses mesmos homens sejam encontrados trabalhando para o poder econômico, para o crime organizado, ou praticando a chamada justiça com as próprias mãos. Olha, em 2013, eu estava envolvido até o talo com aquelas manifestações nas quais cobrávamos melhoria nos serviços públicos no nosso país, combate à miséria. Protestávamos contra o uso de verba pública na organização da Copa do Mundo. Numa daquelas manifestações, o batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um filho meu junto com outros manifestantes. Foram cerca de 15 pessoas acusadas de formação de quadrilha, como se fosse um movimento subversivo de esquerda, e meu filho foi acusado de dano ao patrimônio público, de ter lançado pedras na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu sei da sua inocência, porque eu estava do lado dele o tempo inteiro. E não apenas eu, meus amigos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos,
que fizeram registro das imagens do meu filho e minhas, ali, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 5 anos se passaram, meu filho foi preso, foi acusado, passamos um sofrimento na nossa família. 5 anos depois veio o julgamento. E a juíza que o julgou disse o seguinte: com relação a esses manifestantes, nós podemos dizer que não há a mínima condição de estabelecer a culpa. Nenhum deles. Agora, há um único caso, dentre esses, de que a inocência está estabelecida acima de toda dúvida, que era do meu filho. Ali, eu disse para mim mesmo: eu vou lutar até o fim para que esse país campeão em abuso de autoridade seja humanizado. Pois bem, o que eu estou querendo dizer nesse vídeo? Olha só, primeiro quero falar sobre o que eu não quero declarar. Primeiro, nada contra a polícia, sou filho de policial. Faço parte de um movimento de direitos humanos que vai para as ruas quando policiais morrem. E nós mantemos no cartão postal, num dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, os nomes de todos os policiais que foram assassinados este ano no estado do Rio de Janeiro. Não é fácil fazer esse tipo de ato público nessa cidade, na cidade onde eu moro. Então, nada contra a polícia, nada contra a prisão de bandido. Que história é essa? De, em nome do controle por parte da sociedade civil, da polícia, nós amarrarmos o braço da própria polícia, deixando bandidos livres para tornarem a nossa vida um inferno. Outro ponto, nada contra protesto contra a morte de policial. O sangue de um agente do poder público foi derramado. E essa morte tem que ser lamentada por todos nós e tornada objeto de protesto. Agora, tudo contra, ou tudo a favor, vamos lá, tudo a favor de uma política de segurança pública que use mais a inteligência do que a força. É a razão que nos distingue dos animais irracionais. Segundo lugar, tudo a favor de uma política de segurança pública honesta, nos termos propostos pelo profeta João Batista. Tudo a favor do controle por parte da sociedade e das instituições do Estado Democrático de Direito das ações das nossas polícias. O que está em curso em São Paulo pode se voltar contra a vida de todos nós. É algo profundamente lamentável. Porque emite uma nota para o mundo, além das famílias destruídas, da prática de abuso de autoridade, nós mandamos uma nota aqui do Brasil para o mundo. Que o processo civilizatório na nossa nação anda a passos de tartaruga. Que aqui nós permitimos, veja, a prática livre do exato oposto do que foi condenado pelo profeta João Batista. E eu digo isso para a vergonha daqueles que se dizem cristãos e numa hora como essa se calam. Cristãos que sabem que Jesus foi morto por policiais, condenado injustamente, torturado e crucificado.
nós deploramos o que foi feito